Doutor, essa dissociação entre a mais alta corte do país e aquilo que a sociedade ou manifesta nas ruas, vem aí o 7 de setembro, é aguardado, como aconteceu no ano passado, uma nova manifestação. Isso não é perigoso, doutora Denise? É perigoso porque produz um nível de tensionamento, de conflituosidade que fica sempre sendo elevado, a temperatura é elevada. E como o próprio desembargador, eu volto a ele, aquele momento era um momento para um discurso apaziguador, para uma conclamação para a paz política, eleitoral no país. Mas o próprio desembargador diz que não, foi um discurso inflamado, exagerado, provocativo, né? E que foi uma verdadeira declaração de guerra. Então, é preocupante porque quem tem olhos para ver e honestidade intelectual constata que para uma certa parcela da sociedade, afinada, militante da esquerda, tudo parece ser permitido. Falar, criticar, xingar, ofender. Agora, para aqueles que não são do chamado espectro, simpatizantes ou militantes da esquerda, que são conservadores ou de direita ou mesmo liberais, porque há liberais que defendem a liberdade e não necessariamente são afinados ou defendem o atual presidente, mas que defendem a liberdade de expressão. O direito que as pessoas têm, sim, de opinar. Você pode acreditar na lisura de um processo eleitoral que tem à frente ministros do Supremo que lá fora, no exterior, participam de seminários como derrubar um presidente da República, que participam de eventos onde dizem que cabe a eles, sim, né, defender a democracia, como se eles tivessem o monopólio exclusivo de um sentimento ou de uma percepção do que é democracia. Então, quando é comum, na maioria dos países, isso é básico também, julgadores só se manifestam nos autos. E o que a gente vê são ministros que não faltam a eventos com conotação política, vivem participando de seminários onde fazem falas que são assintosas à maioria da população brasileira, insinuam que quem for para o 7 de setembro acenam com extremismo político e, dessa forma, é necessário que a população, sim, esteja atento à importância da eleição vindoura. Alguns ministros, como a ministra Rosa Weber, salvo engano, o ministro Lewandowski, vão se aposentar nos próximos 4 anos. E qual é o presidente que a gente quer nomeando próximos ministros do Supremo? Ministros que decidem, inclusive, que um diretor da Polícia Federal não pode ser nomeado pelo presidente da República. Ministros que interferem até numa decisão política que é do Executivo de reduzir impostos. Vejam, um governo preocupado com a população para desonerar, tirar a carga tributária pesada e ministros interferem. Então é esse ativismo do mal, porque há um ativismo judicial que, por exemplo, há algumas demandas, algumas mudanças na sociedade que muitas vezes a lei não consegue acompanhar. E aí alguns julgadores têm que recorrer a princípios, porque há um vácuo legal. Mas no Brasil não, o que a gente vê é um ativismo judicial desvirtuado, em que apesar de existirem leis, apesar de existirem normas constitucionais, eles decidem conforme seus próprios sentimentos, seus próprios valores, suas visões de mundo, que muitas vezes são visões de mundo de uma bolha, de um grupinho que vive no luxo, na ostentação, esbanjando, né, poder, riqueza, e que completamente de costas para a realidade do povo trabalhador, do povo que quer ter segurança. Veja, Arivan, quem nos acompanha.
Durante a pandemia, o ministro Fachin determinou que operações policiais em comunidades cariocas dominadas pelo crime organizado, que ali não fossem realizadas operações policiais em regra, salvo em casos excepcionais. Espera, a segurança daquela população mais humilde de não se ver refém do crime organizado é um direito. E o que se sabe numa última operação é que líderes do crime organizado, até uma liderança lá do Pará, estava escondida e interagindo com criminosos de facções criminosas no Rio de Janeiro e foi abatido. Então, temos um quadro preocupante e cada eleitor não pode pensar só no seu proveito próprio imediato. A gente quer pagar menos impostos, a gente quer que nossos filhos tenham acesso a concursos públicos. Claro que é legítimo querer educação também de qualidade, hospitais com vagas, com equipamentos adequados, mas a gente também tem que pensar em outras questões importantes. E aí é preciso um Supremo que não atravanque o país, que não pratique atos que parecem ser sabotadores do desenvolvimento do país.